Eu me incluo aí na menina normal, de classe média brasileira, uma menina que pensava muito mais em festas, em namorados e em vestidos. Dancei balé clássico desde os 4 anos de idade até os 18. E eu pintava, ia fazer cerâmica. As meninas bem educadas daquela época aprendiam essas coisas. Eu era uma menina bem educadinha. Pensava que eu ia casar, ser dona de casa e ter filhos. Morava nas Perdizes, um bairro de classe média, né? Assim, eu diria realmente uma vida normal de classe média. Eu queria realmente me ver livre da escola, livre de professores, livre de livros, né? E daí para frente me dedicar a alguma outra coisa mais interessante. Foi um marco na vida, não foi que me marcou de algum modo. Eu diria que tem a minha vida antes essa viagem, né? E depois dessa viagem. Eu tinha 16 para 17 anos nessa época. E eu fui com a minha mãe, meu pai não pôde, porque ele ficou trabalhando em São Paulo, minha mãe me levou. E a ideia era uma viagem de uns 2 meses. Né? Viajamos por alguns países, fomos para a Itália, para a Suíça, em alguns lugares, e chegamos em Paris. E quando chegamos lá, eu me encantei tanto com a cidade, tanto com Paris, que a minha mãe tinha parentes, tinha os tios, os primos dela lá, que me introduziram, me apresentaram para pessoas, então eu conheci franceses, me interessei pelo museu, né, pelo Louvre, loucamente. No Louvre eles davam uma história da arte dentro do Louvre, eles ensinavam, eu quis aprender, eu quis fazer esse curso e eu acabei me envolvendo na vida de Paris, eu acabei me interessando pelas possibilidades de estudar arte lá, a história da arte lá e acabei ficando lá por um ano. Minha mãe veio embora e eu fiquei lá. Né? Primeiro fiquei na casa de parentes e depois fiquei na casa de uma amiga, dividindo uma casa, era uma pintora plástica, e eu fiquei com ela. Foi assim, um marco em todos os sentidos. Primeiro que eu me dei conta quando eu cheguei lá, eu falava bem francês. Eu tinha aprendido quando eu era criança a falar inglês e a falar francês. Fazia parte da educação das menininhas bem educadas. E eu sabia falar, então não era um problema da fala, não era um problema da comunicação por causa do idioma, era um problema de eu não entender nada do que eles estavam falando, nada de verdade, porque eles falavam de coisas que não existiam no meu universo. Eles falavam de músicas que eu nunca tinha ouvido falar, eles falavam de quadros, de pinturas que eu nunca tinha ouvido falar, eles falavam de movimentos sociais que eu nunca tinha ouvido falar, foi a época do Sartre, do existencialismo, eu nunca tinha ouvido falar de nada disso. Eles falavam da guerra, que eu não conhecia, né? Eles tinham marcas da guerra muito grandes, eles eram muito cultos e eu chorava todas as noites quando eu chegava em casa de vergonha de eu ser eu, de eu ser. Eu me achava naquele momento muito burra, muito ignorante, muito superficial, muito inútil. A sensação que eu fiquei de mim naquele momento foi terrível, de como é que eu podia ser uma pessoa tão alienada da realidade da vida, da cultura, daqueles movimentos todos, do que foi a guerra para o mundo. Então foi muito chocante. Eu passei alguns meses chorando de vergonha de ser eu, de vergonha de não saber nada do que eles falavam. Então até eu conseguir saber o que eles estavam falando, até eu conseguir me entrosar, até eu conseguir poder ter uma opinião sobre alguma coisa, até eu conseguir me familiarizar com aquele mundo de existência, de vida, de realidade da Europa, né? Da cultura deles, da cultura em todos os sentidos. Sentido antropológico, sentido de cultura artística, cultura literária, nada eu sabia, né, daquela realidade. Então, foi muito difícil, foi um ano muito difícil para mim e ao mesmo tempo um ano muito produtivo, muito incrível. Eu voltei uma outra pessoa. E nunca mais eu consegui parar de estudar, até hoje, de estudar e de trabalhar.
professor que chamava-se Dante Moreira Leite, né? Que era professor do Mackenzie. E a primeira leitura que ele nos deu foi o discurso sobre o método do Descartes. Eu fiquei tão fascinada pelo livro que eu disse, se eu for estudar filosofia, eu vou aprender a pensar. Penso, logo existo. Penso que existo. Penso que penso, penso que penso. Hoje eu não diria mais que eu sou uma cartesiana. E o que era a USP? A USP era isso. Não como ele via, evidentemente, mas era assim, era um lugar de pensamento de esquerda naquela época, eram os grandes nomes da esquerda do Brasil, naquela época estavam todos lá. Não eram prostitutas as moças, mas eram moças realmente muito mais liberais do que as mocinhas da minha família, vamos dizer assim, né? Era um outro mundo. Entrei na Universidade de São Paulo e estudei filosofia, eu sou formada em filosofia. Não havia psicologia faculdade, não é? Não havia. E aí eu tinha uma professora que era a catedrática de psicologia, naquela época não eram os departamentos, eram as cátedras, né? Então a catedrática de psicologia era a doutora Anita Castilho Marcondes Cabral. E esta senhora era uma senhora muito especial e foi a minha professora. Ela tinha vários assistentes. Carolina Martuccelli Bori, o Dante Moreira Leite era assistente dela e ele voltou a ser meu professor. Ele tinha sido meu professor no colegial, voltou a ser meu professor agora na faculdade como assistente da Anitta. A Anitta me convidou para ser assistente dela. Então eu imediatamente saí da faculdade, já empregada na faculdade. Na verdade eu nunca saí da USP. Eu só saí de lado, eu saí do lado do aluno e passei para o lado do professor. E em 56 e 57 eu dei aula para os alunos de filosofia, foram 2 anos, né? Só para eles. E nesse momento, por um acaso, quer dizer, estava acontecendo um movimento, onde eu entrei nele, né? Que era o movimento da doutora Anitta propondo que existisse um curso de psicologia aqui no Brasil. A ideia foi dela, né? Foi ela que iniciou esse projeto, ela iniciou um processo na congregação da Faculdade de Filosofia. O curso tinha que ser aprovado pela congregação. Foi uma luta muito grande dela, muito grande, conseguir aprovar um currículo, aprovar o processo, aprovar que existisse um curso de psicologia. Havia muita oposição, é? Muita oposição. Todo o pessoal da filosofia achava um absurdo. Da filosofia. Uhum. Achava que a psicologia era uma parte da filosofia, que ela não tinha nenhuma condição de ser uma parte autônoma. Era como se fosse existir um curso de ética sozinho, de lógica sozinho. Eles achavam que não tinha o menor sentido, que a psicologia era uma parte da filosofia. E o pessoal da pedagogia também achava isso, achava que era uma parte da pedagogia. Todos eram, né? Foi muito difícil. Então, na época, como eu era assistente dela e ela nos dava ordens, as tarefas eram ordenadas, né? Ela dizia, você vai estudar os currículos, você fala idiomas, então você vai escrever para os Estados Unidos, você vai escrever para a França, você vai escrever para a Argentina, para o Peru, você vai para lá, a gente consegue uma verba, você vai visitar. Eu fui visitar a faculdade da Argentina, eu fui visitar a faculdade de Lima, no Peru, de Buenos Aires, na Argentina. Eu fui fazer visitas, né, para esses centros, fui aos Estados Unidos, fui fazer visitas para conhecer, voltei para a França, aí já agora para fazer uma visita, né, para conhecer o que se fazia nesses lugares e para poder montar um primeiro currículo nosso, para trazer as sugestões para que isso fosse feito. O Dante Moreira Leite era o nosso diplomata. Ele era muito simpático, ele era muito amável, ele era muito assim, ajeitoso, assim, de relações públicas. Então, as tarefas dele eram essas. Ele tinha que ir ao Rio de Janeiro, não era Brasília, ainda não havia capital em Brasília, ele tinha que ir ao Rio de Janeiro convencer os deputados, né? Ele fazia esta parte de relações. Então, cada um de nós tinha uma parte de tarefas. Éramos uma equipe pequena, né? Ela tinha 3 assistentes, então nós éramos 4 pessoas ao todo, e havia também uma equipe de 4, porque aí ela convenceu a Noemi Silveira Rodolfo a se juntar a ela, então havia também a equipe da Noemi, que também eram 4 pessoas. Mas realmente a iniciativa foi toda da Anitta Cabral. E ela conseguiu, e eu soube depois que na congregação ela conseguiu pela margem de 1 voto de diferença. Apenas 1 voto. E se não fosse possível esse voto, não seria possível, não sei por quantos anos, ela tentar outra vez.
psicologia deve a ela muito. Todas as grandes iniciativas da psicologia foram dela. Ela fundou a primeira revista de psicologia no Brasil, ela fundou a Sociedade de Psicologia, ela fundou o primeiro curso oficializado de psicologia. Ela teve um mérito enorme, mas ela era insuportável. Ela acabou sendo esquecida muito fácil, porque ela incomodava todas as pessoas. Em 64 que foi criada a lei que criou o exercício do psicólogo. E a Anitta estava nisso também? O grupo de vocês está? Estava, sim, já era gente que saiu do curso, né? Já eram os assistentes, o pessoal do curso, né? Foi a Carolina Martuchelli Bori, foi quem lutou muito pelo conselho. E tinha oposição de quem? Do CRM, por exemplo? Do Regional de Medicina, provavelmente? Bastante grande, porque nós éramos vistos como alguém que vinha tirar mercado, né? A gente ia entrar, havia uma competição com os médicos naquele momento, nós íamos fazer psicoterapia, nós íamos entrar na área da saúde, nós estávamos entrando numa área que era exclusiva dos médicos. Então a primeira grande briga de rivalidade foi com o CRM. Isso, para poder ser aprovado, nós ficamos com a palavra aconselhamento. E você continuou como professora ou você se dedicou à psicologia clínica? A vida toda. Eu continuei como professora. Eu só saí de lá quando me aposentaram. Em 1983, aí chegou a época da possibilidade de uma aposentadoria. Então, nesse momento, eu parei de dar aula na USP. Mas desde então, até 1983, eu continuei dando aula na psicologia. Mas, num determinado momento, né, eu comecei a querer também trabalhar com psicologia clínica. E isso aconteceu porque veio ao Brasil uma professora de arte-terapia. Eu vi a possibilidade de juntar os meus dois mundos, o mundo da minha infância, o mundo da minha adolescência, o mundo do meu grande amor, que continuava sendo a arte, né? E o mundo do meu racional, que era então a psicologia. E quando foi isso? Não me lembro exatamente quando foi, mas talvez foi na década de 70. Começo de 70, final de 60. Exatamente. Eu não lembro exatamente o ano, mas foi no começo, entre final de 60 e começo de 70. Então, logo em seguida de eu montar no meu consultório, eu montei um ateliê de arte-terapia e comecei a trabalhar. Então, nesse momento, já comecei a dar aulas. E aí eu comecei a ter pessoas se aproximando de mim e se interessando pelo trabalho e propondo da gente fazer coisas juntos. Uma dessas pessoas foi a Radha Abramo, né, que foi uma amiga muito querida e uma grande colaboradora. O Carol Sonnenreich, que era o chefe da psiquiatria do Hospital do Servidor Público aqui de São Paulo, ele nos convidou, a mim e a Radha Abramo, para fazermos um trabalho de arte-terapia com os psicóticos internados no hospital, para ver o que aconteceria. Um outro trabalho muito gratificante que nós fizemos foi na penitenciária do Estado. Né? Nós tivemos ideia de trabalhar com os presos, e havia um amigo nosso que era professor de arte, na verdade de terapia ocupacional dentro da penitenciária, chamava-se Sérgio, não me lembro o sobrenome dele. E ele achou que seria muito interessante se a gente pudesse dar uma assessoria, né, para o trabalho dele lá. Então, ele quem estava lá em contato com os detentos, mas nós fizemos toda uma programação que ele executou. E foi um trabalho lindíssimo também. E como eles gostaram muito de fazer isso, a gente conseguiu depois que fosse feita uma exposição os trabalhos deles fora da penitenciária e que fosse vendido esse trabalho e que eles recebessem o dinheiro. Então foi extremamente gratificante. Eles diziam que eles tinham saído da penitenciária através da arte-terapia. Você podia definir para nós o que você chama de arte-terapia? A arte-terapia é o trabalho com a imagem, né? Porque a imagem é uma expressão mais primitiva do que a palavra. Ela é menos censurada, ela é mais solta, ela é mais autêntica, ela sai, o inconsciente se expressa melhor através de imagens, né? Seja imagens imaginadas, imaginárias, seja imagens escritas, desenhadas. A imagem traduz melhor o nosso inconsciente do que as palavras. Nós nos censuramos mais quando nós verbalizamos, né? Então, basicamente, é a forma de expressão mais fácil, mais livre, mais solta e que ajudava as pessoas a se exporem melhor, se conhecerem melhor,
se organizarem melhor através do trabalho, porque elas se viam fora através do que elas faziam, então estabelecia-se um diálogo entre o que estava sendo feito e o que a pessoa estava vendo, né? E há todo um trabalho de autoconhecimento, de autoexpressão e de autodesenvolvimento que era feito através da arte. Não era uma intenção artística no sentido de ser uma coisa estética, era uma intenção da arte sendo utilizada para a expressão do eu, para a expressão da pessoa, a expressão da alma, a expressão da vida, da história, nesse sentido. O que eu tinha que estudar para ser professora, eu usava muito como psicóloga clínica. E a prática que eu tinha como psicóloga clínica, o contato com o paciente, me ajudaram muito a ser uma melhor professora. Eu sinto que as duas coisas, uma enriqueceu a outra, e que foi muito bom ter feito isso. Mas na faculdade, o que eu estava fazendo nesse momento era orientação profissional. Eu fiquei com esta matéria, com essa disciplina, né, encarregada dessa disciplina, e eu não gostei do que era feito. O que era feito de orientação profissional naquele momento, que eu li, que eu fui estudar, era testes, né? Teste de inteligência, de aptidão, de interesses, e eu achava isso muito furado, né? Muito, sabe, a pessoa ainda não desenvolveu uma aptidão, então ela não vai mostrar a aptidão que ela vai desenvolver, ela ainda não tem interesses definidos profissionais, por isso é que ela não sabe o que ela quer. O nível de inteligência serve para muita coisa, né? Às vezes pode até atrapalhar se for muito alto e não ajudar a escolher, porque a pessoa pode tudo se ela é muito inteligente, então atrapalha a escolha. Enfim, não era o caminho de testes um caminho satisfatório. Então eu comecei a estudar, a ler, a me interessar e ver o que era feito. E o primeiro grupo que chegou no 5º ano, esta era uma matéria profissionalizante, era uma matéria de 5º ano, eu coloquei para eles a minha dificuldade. Eu disse, olha, eu não sei como dar esta matéria. Vocês, é a primeira vez que vocês têm a matéria, porque vocês são a primeira turma, e é a primeira vez que eu dou a matéria. Eu não gostei de nada do que eu li. Então a minha proposta é que a gente faça um grupo de orientação profissional aqui na classe. A classe era pequena nesse momento, não me lembro o número de pessoas, mas já era bem menor do que tinha entrado, porque muita gente desistiu pelo caminho. Uma classe talvez em torno de umas 20 pessoas, né? 15 a 20, vamos dizer. Então eu propus que a gente fizesse um grupo, né? Um grupo terapêutico ali, mas um grupo em função da escolha profissional. Vamos discutir o que é uma pessoa, porque vocês têm uma escolha para fazer, vocês vão ser os primeiros psicólogos formados no Brasil. O que vai ser, o que se pretendem fazer, o que vocês querem fazer, que possibilidades vocês acham de mercado, vocês vão ter que abrir um mercado, vocês vão ter que criar um mercado. Então nós acabamos fazendo um grupo de orientação profissional, né? Na classe. Eu era a coordenadora do grupo, eu não era mais a professora neste momento, eu era a coordenadora do grupo. E durante o ano todo nós trabalhamos orientação profissional em grupo. E aí eu gostei muito da fórmula. Eu gostei, os alunos gostaram. Então no ano seguinte eu propus que a forma de orientação profissional que eu iria fazer seria uma forma em grupo. E os alunos também gostaram tanto que vários deles ficaram me ajudando enquanto monitores. Então nos anos seguintes nós começamos a treinar os alunos neste grupo, nós aí delimitamos, que evidentemente que não podia ser um grupo de um ano inteiro, nós delimitamos um grupo com começo, meio, fim, com número X de sessões, se eu não me engano eram 12 sessões no início. Aí terminado o grupo, onde eles, alunos, passavam pela experiência, né, de passarem por uma orientação profissional, aí então eles começavam a atender jovens que queriam fazer uma orientação profissional. E quem eram esses jovens? No início nós não tínhamos um serviço ali na USP, então nós saímos para as escolas de periferia. Nós saímos nas escolas onde eles não tinham possibilidade de contratar um psicólogo, nada disso. Saímos nos bairros pobres ali por perto da USP, né? E fomos oferecer nas escolas um serviço de orientação profissional. Então assim começou o serviço. De 64 até 70, foi um período muito conturbado, né? Era um momento dos grandes movimentos estudantis, né, que começaram na França e vieram para cá, momentos de muita revolução na universidade, os estudantes
reclamando, achando que a faculdade estava toda errada, que a universidade não podia ser mais daquele jeito, que ela tinha que se adaptar, se modernizar, que eles tinham que ter uma voz ativa muito maior. Então foi uma grande revolução social, né, em São Paulo, no Brasil, no mundo, e que se refletiu na sociedade, também na sociedade da universidade, né, na comunidade nossa. Foi muita ebulição, inclusive eu sofri muito na pele esse período, porque como foi o começo dos governos ditatoriais, né? E nesse momento havia muita perseguição política, né? E nossos alunos desapareciam na aula. Então foi muito, muito difícil. Inclusive uma assistente minha, pessoal, foi a Yara Yavelberg. Eu era uma aluna ótima, uma moça muito inteligente, muito bonita, muito viva, muito inteligente. E quando ela se formou, eu a convidei para assistente de orientação profissional. E nós passamos uma noite na minha casa, as duas juntas, organizando como seria o curso deste ano, isso foi no começo de ano, né? Como seria o curso, o que ela daria, que partes ela daria, o que ela faria. Prestei todo o material meu para ela levou para casa. E no dia seguinte eu tive a notícia que ela tinha desaparecido nessa noite, né? Acho que ela soube, quando ela estava chegando na casa dela, ela percebeu algum movimento, eu não sei como foi, mas ela soube que estavam dando uma batida, né, na casa dela, e ela conseguiu fugir. E foi quando ela desapareceu. E tempo depois ela foi encontrada, né, infelizmente, na Bahia, onde mataram. Ela era esposa do Lamarck? Ela vivia com Lamarck. Não eram casados, eram namorados. Era namorada do Lamarck. Né? Mas ela teve que fugir, porque eles estavam atrás dela. E isso trouxe complicações, inclusive pessoais para mim, porque todo o meu material com o meu nome estava na casa dela. Então eu fui chamada no DOPS, várias vezes, por várias situações, eu fui chamada no DOPS. Nunca passei nenhuma coisa terrível de tortura, nada disso, mas era extremamente desagradável e tenso estar lá e com aquelas pessoas muito mal encaradas e muito agressivas, inquirindo, né, que parte eu tinha naquele processo todo, porque nós estávamos todos muito envolvidos. Acabaram com as cátedras, então surgiu o Instituto de Psicologia, né, e os departamentos. Então, no departamento, os chefes, que seriam os coordenadores dos departamentos, seriam votados pelos professores do departamento. Então, nós todos combinamos de votar na Carolina Martuccelli Boy, né? E a reação que ela teve foi quando foi votado e surgiu o nome da Carolina, a reação dela foi se levantar e ir embora, e ela nunca mais voltou à USP. Eu, pessoalmente, admirava muito a Rita, muito, como intelectual. Houve algumas pessoas que marcaram a minha vida intelectualmente. O Dante Moreira Leite, sem dúvida, marcou a minha vida, né? Marcou muito meu estilo de pensar, essa coisa muito ligada à comunidade, ao social, que era muito dele. E o meu estilo de escrever, o meu estilo de escrever psicologia, de trabalhar na psicologia foi muito marcado pela Anitta, porque ela era extremamente exigente.
Como foi se aposentar? Dá para você perceber que eu gosto de coisas novas. Não só elas aconteceram por acaso na minha vida, como eu estar presente no começo do curso de psicologia, realmente foi um acaso. Eu cheguei lá quando a coisa estava acontecendo. Mas outras coisas realmente eu comecei um trabalho de arte-terapia aqui em São Paulo, né, que existia no Rio de Janeiro com a doutora Anice da Silveira, um trabalho lindo. Existia nos hospitais psiquiátricos, né, o Osório César, mas não existia em consultórios, não existia na faculdade. Então foi um trabalho onde eu tive uma parte bastante importante de pioneirismo. Esse de orientação profissional também. Então lá fui eu para mais uma surpresa. E foi realmente muito, muito novo. Foi uma forma. Milton Erickson é extremamente criativo. Foi ele que deu o curso? Não, ele já tinha falecido, né? Infelizmente. Ele morreu em 1980, eu não cheguei a conhecê-lo. Eu cheguei lá em 83 e ele já tinha falecido. Então, eu não o conheci, eu fiz com os discípulos dele, mas eu peguei os grandes discípulos dele, ainda trabalhando juntos, né, dando curso, e foi um marco outra vez, porque realmente foi uma revolução. Toda a minha forma de pensar psicoterapia foi completamente virada de cabeça para baixo. Agora, eu comecei a dar os cursos aqui em São Paulo eu mesma, né? Aproveitando esse movimento e já com clientes, já trabalhando a coisa. Eu ajudei muito o José Carlos a trazer o Zygo, porque eu já tinha cursos aqui, eu já tinha clientes, eu já tinha um movimento. Então nós juntamos o meu trabalho e com a iniciativa dele, econômica no caso, porque trazer o Zygo custava dinheiro, né? E esse foi o início do Erickson aqui no Brasil. Nós estamos em tempos hoje em que as coisas têm que ser rápidas, o mundo é rápido. Né? Hoje não faz muito sentido para as pessoas ficar anos e anos e anos no processo terapêutico. Isso custa caro, isso leva tempo, isso é dispendioso, é complicado. Então, é muito rápido o trabalho ericksoniano, muito porque se trabalha com imagens, no caso com as imagens mentais, né? E as imagens são muito rápidas, assim como as imagens desenhadas são um processo rápido na arte-terapia, as imagens mentais também são um processo muito rápido. E eu hoje trabalho juntando tudo isso, né? Eu trabalho juntando a arte-terapia, eu continuo usando, né? Continuo usando as imagens desenhadas, as imagens fabricadas na cerâmica e uso hoje também as imagens mentais nessa linha ericksoniana. Então esse é como eu componho o meu trabalho hoje. Eu continuo no consultório, né, que eu nunca parei, e em um determinado momento eu soube que se trabalhava com esse trabalho de imagens mentais com pacientes de câncer. E outro susto, né? O que é isso, né? Câncer? Soube que havia o programa Simonton, que existe um médico chamado Carl Simonton, casado com uma psicóloga, Stephanie Simonton, e que eles haviam criado um programa de psicoterapia breve, né, um número fixo de sessões, com pacientes de câncer. Cada sessão tem um tema: ressentimento, morte, recaída, objetivos para o futuro. A forma é que a sessão é conduzida através de visualização. Todas as técnicas, todos os temas eram abordados sempre usando a visualização. Então vamos pensar em objetivos para o futuro, então vamos visualizar objetivos do futuro. Vamos limpar ressentimentos, vamos lá atrás na história procurar os ressentimentos através de visualizações. Né? Então todo o processo é feito através de visualizações. Eu vivi intimamente coisas que eu nunca tinha vivido na minha vida. Nós começamos a atender pacientes aqui na sala. Tivemos uns 2 grupos aqui na sala. Né? Nesse momento, o Edmundo Barbosa já tinha vindo para o Brasil também de volta, então ele se integrou aqui ao grupo. A Maura, o Fernando Binhardi, era um médico homeopata. Enfim, houve todo um grupo. A Elisa Paraíba Campos, que é uma psicóloga que trabalhava aqui, que se interessou. Um grupo de pessoas, eu estou lembrando apenas alguns. Sim. Mas nós começamos a atender pacientes de câncer aqui no consultório. E demos um nome para o nosso grupo, que era Centro Alfa. Né? E começamos informalmente a trabalhar aqui. E nesse momento, mais ou menos por esta mesma época, isso era mais ou menos 86, por aí, 84 nós começamos, 83, 84 nós começamos o Centro Alfa. Né? E em 86 foi formado o grupo Cora
por ex-pacientes de câncer e pacientes de câncer. Eles não tinham uma equipe de psicólogos nem de médicos, eles eram apenas pacientes de câncer. Era um grupo de autoajuda. Eles souberam disso lá nos Estados Unidos, da eficiência de grupos de autoajuda, e eles se reuniram aqui, né, em São Paulo, e fizeram um grupo de autoajuda que se chamava Cora. Era liderado pela Edith Elec e pelo Egídio Bianchi. Este grupo, quando soube do nosso trabalho, nos procurou pedindo que a gente fizesse esse programa com eles. Então é que houve uma junção do Cora com o Centro Alfa. O Centro Alfa nós éramos profissionais e eles eram ex-pacientes, trabalhando com outros pacientes. Eu fui convidada para fazer parte de um grupo que trabalhava com psico-oncologia. Eram todas pessoas que não se conheciam, eu conhecia uma ou duas pessoas só daquelas, mas era um grupo que trabalhava com psico-oncologia e que estava encarregado de fazer um congresso de psico-oncologia aqui em São Paulo. Em 93 nós tivemos a ideia de dar um curso, né, universitário sobre psico-oncologia, que isso atrairia a gente, né, e o curso, enfim, ficaria falado e as pessoas conheceriam e a gente iria dar palestras em outros lugares. E o curso foi no SEDES Sapiência. Eu ofereci, né, a Madre Cristina, que era viva nessa época, ainda muito ativa, e eu ofereci a ela o curso de psico-oncologia, que era uma mulher de uma cabeça aberta, incrível, e ela gostou da ideia do curso e nos convidou para dar um curso lá. E nós damos lá até hoje, né? Ele começou com um curso de expansão, de extensão, e hoje é um curso de especialização em 2 anos, no Instituto SEDES Sapiência aqui em São Paulo. E uma equipe de professores foi lá para dar esse curso. Nós começamos, depois eu e o Vicente de Carvalho, depois entrou a Marilena Bromberg, a Maria da Glória Jimenez e a Miriam Ramalho, e nós hoje formamos uma equipe de 5 professores, temos o curso, monitores, e continuamos o curso. É um curso de psico-oncologia, né? Que é a área que trabalha com os aspectos psicológicos ligados ao câncer, seja na própria origem do câncer, né, as influências psicológicas que podem levar ao câncer, as características, as possibilidades, os caminhos psicológicos que podem de alguma forma influenciar, né, o aparecimento de um câncer numa pessoa, como as consequências psicológicas do câncer, do diagnóstico, de estar com câncer, né? Então, o que é ter um câncer, o que é ficar mutilado em função do câncer, o que é viver todos aqueles tratamentos. Então, todos esses aspectos psicológicos entram na psico-oncologia. Se a pessoa vai para um caminho de falecer, né, de morte, trabalhar essa passagem, esse final de vida, o doente terminal, todos esses assuntos são assuntos da psico-oncologia, né? Trabalho com o luto depois da família, isso tudo entra na psico-oncologia. Parece que você vai persistir por muitos anos, porque eu sei que você, em dado momento aí, por essa época, se tornou imortal. Como é que foi isso? Foi esse ano foi um ano importante. Esse ano, 1993, eu fui convidada, eu pensei que era brincadeira quando foi feito o convite, porque eu não sabia que existia a Academia Paulista de Psicologia. Foi uma surpresa para mim, porque ela é muito pouco noticiada, ela é muito pouco divulgada. Eu tinha sido votada, né, e eleita para fazer parte da Academia Paulista de Psicologia. No mesmo ano, foi eleita para a Academia Paulista de Psicologia, voltei para a área universitária, para o Instituto SEDES Sapiência, para dar o curso de psico-oncologia. E o que aconteceu? Esta ideia de expandir a psico-oncologia, nós vimos que além do curso, a gente podia fazer do curso um livro. Então eu tive a ideia, eu coordenei o livro, né? O livro se chama Introdução à Psico-oncologia. Eu faço os capítulos introdutórios e justamente coordenei, convidei aqueles professores que tinham dado as aulas, que eram a equipe que estava montando o congresso, que seria em 94, né? Então, o livro é o curso que foi feito no SEDES.
Nos Estados Unidos não se faz uma psico-oncologia tão bem feita quanto a nossa, né? Por quê? Porque eles são mais frios, mais objetivos, mais cientistas, e nós fazemos uma psico-oncologia mais humanizada, mais brasileira, mais afetiva, mais espiritualizada. Então, realmente, eu acho que essas características brasileiras, né, facilitam o contato com o paciente de câncer. Nós fazemos realmente uma psico-oncologia muito eficiente, muito humanizada, e a gente se torna uma parte muito importante na vida do paciente de câncer. Magui, diz a lenda que isso já foi escrito e corre por aí, de que Magui vem do Parsi, que é uma língua persa antiga e que significa maga. Se não é vera, é bem trovato. Mas da onde vem Magui? Assim, em casa, com uma parteira, estavam presentes a minha mãe, o meu avô, a parteira, e o meu pai meio afastadinho, porque estava muito nervoso. Mas quando eu acabei de nascer, meu pai foi introduzido na sala, e a minha mãe disse que eu ia me chamar Maria Margarida, porque era uma promessa este nome. E ele disse que aquele nome não tinha nada a ver com aquele nenenzinho, porque era um nome enorme, pretencioso, e eu era um nenenzinho muito pequenininho, né? E que ele ia me chamar então de um diminutivo de Margarida, que era Mag, em inglês é o diminutivo de Margaret, né? Que é Margarida. Então ele ia me chamar de Mag, que era o diminutivo de Margarida, que Mag combinava com aquele bebezinho tão pequenininho, e não Maria Margarida, que era um nome enorme. Todos os americanos que me conhecem, que vêm aqui, conhecem a Magui, eles não sabem dessa história, eles não sabem que a Magui veio da Meg, né? Então, para eles, eu sou a Magui. A Magui realmente é o nome que ficou, né? Por alguma razão eu tenho cara de Magui.